Ruth, tudo bem? Oi, Denise, tudo bem? Que E com bom. você? Ah, Eu estou aqui bem, apesar de estar morando no Brasil. é, aqui o tempo mudou na noite de quarta para quinta, começou a esfriar, quer dizer, foi anunciado, estava previsto que ia chover, e realmente começou a chover, está frio, Ai, que está gostoso. nevando no Hermon. O inverno, Deu aqueles as dias caras. primaveris acabaram, não tem mais 22, 23 graus, Bom, agora está frio. quer trocar comigo? Não, Ruth, não quero trocar, não. Esse calor aí é muito ruim. é, vamos começar como a gente tem sempre começado para falar sobre o coronavírus. Nós aqui estamos com essa suspeita, que já está confirmado, dessa mutação que Mutação veio lá do brasileira que já Amazonas, chegou né? aqui. Como é que Israel está vendo a vinda dos brasileiros aí? Hoje está se falando em não deixar entrar, porque primeiro, antes dessa mutação, todo mundo que vinha do Brasil ia direto para 14 dias de isolamento. Agora estão falando em não deixar entrar, de avisar, porque diz que na Europa, principalmente na Inglaterra, a Inglaterra proibiu, fechou as fronteiras, não só para o Brasil, para todos os países da América do Sul, porque disse que essa mutação brasileira se espalhou por todos os países da América do Sul, e já chegou aqui em Israel também, já alguns dias atrás, anunciaram, mas ele ainda estava numa fase menor de expansão do que o inglês, porque esse que chegou da Inglaterra causou aqui um aumento fabuloso do número de contagiados, e o do Brasil e da África do Sul, menos. Mas hoje eu já ouvi agora no rádio, sexta-feira, que vão debater esse problema, porque se continuar, porque está aumentando 9.000, 8.000, 10.000 contagiados, que aí também Israel pensa em fechar as fronteiras, só tem uma, a fronteira para os países sul-americanos, por Isso causa inclui, dessa mutação. isso inclui as pessoas que têm ali a marcada para janeiro? Não, não falaram, não sei porque não falaram, eu não acredito. Eu acredito que quem vem de aliar marcada vai direto para isolamento. Está entendendo? Agora eles estão falando, porque Turismo, né? estão falando de turistas, porque se forem israelenses que estavam fora e estão voltando do Brasil, Israel não pode impedir que eles entrem, eles são israelenses, mas vão também direto para isolamento em hotel, não em casa, porque eles fizeram um gráfico de uma pessoa que entrou há algumas semanas atrás com essa mutação britânica e contagiou 173 pessoas. Que isso? É muito, né? Um absurdo. Porque a capacidade de contágio dessas mutações é muito maior do que o original. Então, uma pessoa só que chegou da Inglaterra, uma israelense, aí eles conseguiram fazer a pesquisa epidemiológica e traçaram todos os contatos dela e os contatos que ela teve com os outros, e os contatos dos outros e dos outros, total. Tem meia página assim, 173 pessoas. Nossa Senhora. É complicado, né, Ruth?
E Dubai, como é que está? Porque em Dubai também muitos israelenses voltaram, né? Voltaram agora o negócio lá no Dubai acabou. Israel não está permitindo a saída para Dubai. Ótimo. As pessoas agora estão indo para Seychelles, que lá não tem, mas aí eles têm que ficar lá até acabar aqui, depois não vão deixar voltar. Tá certo. Porque esse problema de turismo causa uma dificuldade tremenda de você conter as coisas. Certo. Agora, o que está se dizendo que, embora o número de contagiados aumentou, a morbidade aumentou, o número de doentes graves aumentou, o número de óbitos aumentou, já tivemos dias agora que morreram 40, 50 pessoas, coisa que não havia. Mas dizem que, contudo, existe um cálculo matemático onde você encontra um determinado número que é identificado matematicamente por R, que ele pode ser ou acima de 1 ou abaixo de 1. Quando ele está acima de 1, isso quer dizer que a propagação aumenta. Se ele fica em 1 ou abaixo, é sinal que começa a haver a contenção. Então, aqui já chegou a 1. Isso porque eles atribuem à vacinação, porque a vacinação agora, anteontem, quarta-feira, foi vacinada a cidadã número 2 milhões. Maravilha, de vacinados. Né? 2 Você tomou milhões. A segunda dose? Na terça-feira eu tomo a segunda dose. Teve alguma reação, Ruth? Não, eu tive uma dor muito, muito fraquinha no local da injeção, e eu tive umas horas depois, não, no dia seguinte, eu senti tonteira, e aí eu falei com a enfermeira daqui, o médico daqui, mandou tomar a pressão estava um pouco baixa, mas foi isso. Nada além. Mais nada. E nada existe além. algum caso que tenha se relatado de reação à vacina em Israel? Eles relatam todos os casos de relação, que é uma das coisas mais importantes que tem que fazer quando você está num empreendimento desse de vacinação em massa. Então, é você conseguir catalogar o tipo de reações colaterais e a quantidade de pessoas que tem. Então, tem de tudo. Tem, por exemplo, tem coisas assim muito anômalas que ontem eles revelaram, que tem pessoas, umas 2 ou 3 pessoas, que sentiram problemas de como se fosse uma paralisia facial no lado do rosto, que durou algumas horas e depois passou. E tem gente que tem reações alérgicas, mas também são poucas. Reações sérias não aconteceu. Tudo é assim, um teve uma febrícula, o outro vomitou, o outro teve fraqueza, estava fraco, cansado, mas coisas que qualquer vacina pode causar. O importante é que não teve nenhuma reação grave. Não teve nenhuma gravidade em todos esses casos de reações colaterais que foram declaradas. Porque todo mundo que toma vacina depois recebe um papel para escrever se teve alguma coisa e o quê. E depois a gente devolve esse papel. De modo que eles recolhem aquilo, leem aquilo tudo e fazem
uma estatística, tantos casos de febre, tantos casos de dor de cabeça, isso. Mas é tudo muito, muito leve. Ótimo. Nada de gravidade. Israel agora Nada de finalmente entrou na mídia, né, do mundo, graças à vacina, né? Aqui no Brasil, todos os jornais citam Israel como exemplo de vacinação, de... Mas é. Agora, Israel consegue fazer isso, porque Israel é o único país do mundo que tem a medicina pública socializada, as tais das Kupot Holim. Ninguém tem isso. De modo que, como é que você consegue vacinar tanta gente e ter as pessoas, os nomes e as fichas médicas, saber quem pode, quem não pode, a idade, onde mora, que remédio que toma, que doença que sofre. Ninguém tem isso. Talvez o WhatsApp tenha isso. Então, ele devia, mas o WhatsApp não tem as enfermeiras para vacinar. Não, o WhatsApp não tem as enfermeiras. Muitas pessoas Agora, atribuem... aqui não, o Kupot Holim tem tudo isso e mais as enfermeiras para vacinar. Ruth, muitas pessoas atribuem a isso, a esse sucesso, ao fato de Israel ser um país pequeno e aí ter condições de fazer esse trabalho. Mas, na verdade, não é só isso, né? Não, porque é um país pequeno, mas é tudo proporcional. Os cálculos estatísticos que se fazem é de uma pessoa em cada 1 milhão de habitantes. Todos os cálculos estatísticos de tudo isso é assim, é o que acontece em 1 para milhão. Nenhum dos países europeus não são países como o Brasil, como os Estados Unidos, não são países de população. E tem um monte de países europeus, como a Bélgica, a Suécia, a Dinamarca, a Holanda, que eles têm, Suíça, tem até uma população menor do que Israel. Mas nenhum deles não conseguiu fazer nada. A França não tem uma população como de Israel, é bem maior, mas é um fracasso, porque as pessoas não querem se vacinar, eles não têm nenhuma organização pública básica que consiga concentrar os cidadãos. É um fracasso. Na Alemanha, eles não sabem mais o que fazer. A França tem muita burocracia, e isso impede essa campanha de qualquer outra ter sucesso. Na Inglaterra eles estão conseguindo vacinar, mas em boa velocidade. Agora, excetuando a Inglaterra na Europa, nenhum outro país conseguiu fazer nada que preste em matéria de vacinação. Existe aí em Israel... Fracasso total. Existe em Israel uma campanha de comunicação para as pessoas se vacinarem? Claro. Tem? Na televisão? Tem. Na televisão, no rádio, nos jornais, toda parte. Uma campanha tremenda de vacinação, porque havia uma expectativa de que não ia ser tão simples, porque quando começou a se falar em vacinação, havia um índice de 30% a 40% de cidadãos que haviam declarado que não iam se vacinar, ninguém pode obrigar. Mas acontece que o fato deles começarem a fazer a vacinação, com o primeiro-ministro, ministros, médicos e todas a alta, a nata, né, do país, todo mundo se vacinando e sendo filmado, isso deu ao povo um choque. Eles disseram, se nenhum país ia correr o risco de ter toda a sua elite de direção, quem dirige o país, os ministros, os médicos, todo mundo, que, de repente, eles tivessem alguma reação e ficassem impossibilitados de trabalhar, como é que o país ia funcionar? Começando do primeiro-ministro, do ministro da Saúde, deputados, porque todo mundo se vacinou em frente às câmaras. Tudo foi filmado. Aí o povo, né, deu uma recuada. Eu disse,
Se essa gente toda, que eles têm que trabalhar, eles são os responsáveis pelo país, o país vai desmoronar. Todos os generais, todas as altas patentes militares, todo mundo se vacinando. O exemplo vem de cima, sempre, né? O exemplo vem de cima, não resta a menor dúvida. De modo que agora já estão começando a vacinar os de 50 anos para cima, porque 73% dos idosos já foram vacinados. Quem não foi vacinado é porque tem razões que não pode, mas então eles agora já estão abaixando as idades. Aqui se chegou uma informação que pessoas que não são residentes, mas estão em Israel, cumprindo algum ou trabalho ou programas, eles estão aproveitando os locais que você tinha comentado na nossa última conversa, que quando sobra vacina, essas vacinas que sobram, elas não podem, elas precisam ser usadas, porque senão elas perdem a validade. E aí se disse aqui que muitas pessoas que não são israelenses, não são participam desses convênios de saúde, estavam tendo direito a se vacinar. Isso procede? Sim, procede. Porque eles, quando abrem, o problema é bandeja. Uma bandeja que sai do congelador, ele tem um número X de vacinas. Depois que eles abrem aquela bandeja não pode voltar para o congelador. Saiu, tirou. Se não tem mais gente ali que tenha sido chamada, e tem outras pessoas que vão lá, especialmente porque eles também falaram, olha, pessoas jovens ou pessoas que não têm direito, mas que queiram vir depois das 10, 11 horas da noite para ver como é que está a situação, aí, se tiver, eles vacinam. E aí, no caso, como elas não estão registradas no seguro... Não, registra todo mundo. Eles têm que trazer... Sim, eles têm que trazer passaporte, alguma coisa, tem que ter um documento, né, alguma coisa. Registra todo mundo, é lógico, porque amanhã, quando acontece alguma coisa, como é que vai ser? Quem é que é responsável? E depois tem o problema da segunda dose, porque quem toma a primeira tem que tomar a segunda, porque senão você perdeu a primeira dose. É jogar fora. Certo. Ruth, em relação ao lockdown, como é que está aí? Em relação ao... Lockdown. Continua. Continua, né? Continua. Existem problemas muito sérios com os Haredim, porque tem determinadas facções, que os Haredim, como eu escrevi até no artigo, é como se fosse tribo, né? Tem facções. Tem determinadas facções que não aceitaram o problema do lockdown, e as escolas e as yeshivot deles estão funcionando, e todo dia tem problema de que vem fiscalização da prefeitura da cidade onde eles moram, e vai lá e quer fechar as escolas, e eles reagem com violência. Aí os fiscais chamam a polícia. Tem tido espetáculos de violência que nunca pensei que eu ia ver isso aqui em Israel. Né? Eles jogam pedras, eles jogam paus, eles jogam garrafas em cima dos policiais, e os policiais também, por sua parte, acabam aderindo à violência. Eu, em certa parte, eu até admito, porque é 1 ano que esses policiais estão nessa guerra. De alguma forma, eles devem estar completamente desgastados. A intolerância, né, deles é uma coisa que acaba também mexendo, né, com os nervos. Né? E aí tem sido muito, muito desagradável ver isso na televisão, muita violência, muita violência. Muita violência. E também existe teve, por exemplo, ontem, o Netanyahu foi
O Netanyahu foi visitar uma cidade árabe muito conhecida, Nazaré, que tem maioria cristã lá, mas são cidadãos israelenses. E ele foi visitar. O que deu no Netanyahu de ir visitar? O pretexto de que ele foi no Kupat Rolim lá para ver como é que estava andando o problema da vacina, porque os árabes também têm uma certa restrição com relação à vacina. E aí os deputados, não todos, mas alguns deputados da lista Árabe Unida, desse partido Árabe Unido, que eles são 15 deputados na atual Knesset, fizeram, junto com o Povarel lá, uma manifestação contra o Netanyahu. Ele foi recebido depois na prefeitura, pelo prefeito, e na manifestação que fizeram na rua contra ele, foi um quebra-pau entre a polícia e eles. Desagradável, desnecessária também, né? É. Bom, em relação, então, já que a gente está falando do Netanyahu, como é que está esse processo de políticos e partidos? Agora, em março, vamos ter, né, a eleição. Como eu te falei, os partidos novos estão aparecendo como champignon depois de chuva na relva, assim estão aparecendo partidos novos que realmente todos eles hoje em dia reconhecem que vai ser uma coisa impossível, porque eles não vão ter um número mínimo de votos para serem eleitos. O Gantz, na quarta-feira, ele fez uma entrevista coletiva à imprensa à noite, na hora das Hadashot, das 8 horas da noite, lá no clube em Tel Aviv, e vinha fazer um apelo a todos esses que criaram partidos novos, todos esses políticos, que eles, pelo menos, têm uma coisa em comum, que é não fazer coalizão com o Bibi, não importa qual seja a linha política deles, tem que procurar somente um ponto em que todos eles concordam, é que não querem participar de uma coalizão com Netanyahu. Então, convidava todos eles para eles se reunirem e fazerem acordos, esquemas políticos, ou antes das eleições, ou depois das eleições, ou então para usar os votos que não podem ser aproveitados porque não têm condições de eleger, para que partido vai, em vez de ir para a lata do lixo, né? E, por enquanto, ele não obteve sucesso, as pessoas, os dirigentes dos partidos não estão, mas a gente escuta também por informantes políticos que eles não estão fazendo isso para o povo ver, mas que atrás das cortinas ou atrás das portas fechadas das salas de reunião, que estão se encontrando, estão falando, mas, por enquanto, não chegaram a nada. A única coisa que chegou aí a alguma conclusão é determinados partidos que já concordaram do uso de votos inutilizados. Só. Mas vai ser muito difícil, ninguém vai conseguir entrar. O Partido Avodá, que eu tinha escrito que estava agonizante, mas membros do partido, gente que não é deputado, não é nada, mas o Partido Avodá, como outros partidos,
tem membros que se filiam ao partido, eles pagam uma mensalidade, é como se fosse um clube, ele tem assembleias, eles procuram influenciar na lista que vai ser apresentada. Então, esse grupo apresentou uma petição ao Supremo Tribunal exigindo que o partido fizesse eleições prévias para que haja uma lista que não seja a lista que os que estão hoje em dia na Knesset façam por conta deles. Não, todos os membros do partido, que esses anos todos eles têm sustentado também o partido, eles querem, e o Supremo Tribunal deu ganho de causa para eles. Então, na semana que vem, vai ter as eleições prévias. Então, é possível, inclusive, que alguns partidos que eles têm alguma coisa em comum ideologicamente, como o partido do Ron Huldaí, que o Ron Huldaí, ele basicamente ele é um camarada do Avodá. Ele não queria, eu não sei como é que vai ser agora, depois dessas eleições prévias que vai ter agora no Avodá. Mas ele é um camarada que, politicamente, ideologicamente, ele é Avodá. Quer dizer, pode ser que ele veja o que era até agora o secretário-geral do partido e que era o deputado na Knesset, o Peretz, ele anunciou que vai abandonar a vida política e que não vai se candidatar. Então, agora tem 2 deputados jovens que já estão já 2 cadências na Knesset, que os 2 estão querendo se candidatar a secretários gerais do partido. Pode ser que o Ron Huldaí, que tem muito mais experiência que eles e tem muito mais fama, tem mais penetração na vida política, que pode ser que ele se candidate. É como eu falei anteriormente, cada dia é um dia diferente. O que está certo hoje, amanhã, provavelmente não é mais correto. Já vai ter acontecido outra coisa. O mesmo está acontecendo na direita, com o partido Iebina, do Bennett, e o tal do Smotrich, que os 2 não conseguem se entender, e o partido novo do Gideon Sa'ar, que era do Likud, que está conseguindo trazer gente do Likud para o partido dele. De modo que já tem 4 partidos que estão na previsão com número 2 decimais, né? Quer dizer, acima de 1 algarismo, já estão com 2 algarismos. Mas, até agora, apesar do Likud continuar sendo, nas previsões, o maior partido, com 29 cadeiras, mas ele não conseguiu ainda, com eles que são do grupo do Likud, chegar a 61 votos para ter maioria, para formar coalição. Até agora não chegou. Até o dia 4 de fevereiro termina o prazo da apresentação das listas ao Tribunal Eleitoral. Até lá, todos os partidos que querem se juntar, se separar, os novos que vão nascer, tudo isso vai terminar dia 4. Ruth, é feito em Israel uma pesquisa entre a população de preferência de candidatos? Sim, eles fazem, quando eles fazem essa pesquisa de opinião pública, para ver, a primeira pergunta é: se as eleições fossem realizadas hoje, em quem você votaria? Aí cada um dá a resposta, eles fazem lá. Depois eles perguntam: quem você acha de todos os candidatos a primeiro-ministro que ele tem mais aptidão para o cargo? Nem sempre a resposta da aptidão está próxima do número de votos para o partido.
O partido é o Likud. Agora, o primeiro-ministro, o candidato é o Netanyahu. E o camarada que responde, ele pode responder, eu acho, eu voto no Likud, e quando perguntam, e quem você acha que tem mais aptidão para ser primeiro-ministro, a lógica seria que ele respondesse Netanyahu, que é o candidato do Likud, não, mas aí ele responde Sar. Então, essas pesquisas te deixam no ar. Resposta. Dá, assim, e as coisas mudam de um dia para outro. A única resposta certa é no dia seguinte das eleições. Certo. Aí você fica vendo todas as surpresas. Mas continua a mesma coisa. O que hoje influencia mais o povo na hora de votar? No caso, nesse último ano, né, a condução da pandemia foi um fator determinante para a votação, no caso aqui do Brasil, dos prefeitos que fazem parte de partidos que tomaram atitudes em prol do combate ao coronavírus, né? Isso ficou bem claro aqui. E aí, em Israel, o que move o povo? Aqui também, e o Netanyahu, que é muito, muito esperto, um político muito esperto, ele, desde que começou a corona, ele fez o plano da campanha eleitoral dele baseado na corona. Então, não é o ministro da Saúde, nem o gabinete da corona, nem o responsável pelo controle de toda a organização de tratamento, prevenção, etc. E esses camaradas, para o Netanyahu, não existem. Eu resolvi, eu fiz, eu trouxe as vacinas, eu decidi. Ele fez da corona a base da campanha eleitoral dele e ajuda. Agora, aqui tem um outro problema que também está influenciando demais na decisão do povo. É o problema econômico. É isso que eu ia falar. O problema econômico aqui é uma catástrofe, o que está acontecendo aqui. Agora foi publicado, essa semana, o déficit orçamentário, porque já há 2 anos que não se vota orçamento. O déficit orçamentário de Israel chegou a 160 bilhões de escalim. É muito, né? Esse negócio vai... Tudo depende da casta, né, da população que você pega. Tem a população que é Bibi, que não adianta. Eles não querem saber se tem dinheiro, se tem comida, se tem vacina. É Bibi. Agora, tem também pessoas mais evoluídas, mais inteligentes, mais cultas, que podem ser politicamente a favor do Likud, mas eles vão olhar que esse fracasso econômico, alguém é responsável, e esse alguém é quem está no governo, quem está dirigindo isso. Entendeu? De modo que este ponto vai influir também muito a parte do ensino. Da educação. Porque a revolta dos pais é incrível, porque as crianças aqui em Israel perderam um ano letivo. Perderam. Ruth, olha só, a economia e a educação no mundo inteiro parece que sofreu e teve um abalo imenso, lógico, com as devidas proporções. Isso pode ser uma justificativa para o governo
De que a pandemia causou esse problema econômico? Não, porque os outros países eles agiram diferente. Desde o início aqui, estava se falando, quando começaram os problemas de que tinham que paralisar o trabalho em muitos setores, que onde tinha público, e as lojas, e as fábricas, e então começaram a pensar como é que vão recompensar. As pessoas têm que viver de alguma coisa. Então, resolveram que iam fazer um pagamento, que toda a maioria dessa gente saía em férias sem vencimento. Então, e depois eles resolveram que, se eles vão fazer alguma recompensa, que eles vão recompensar diretamente ao trabalhador, ao operário, ao trabalhador, ao empregado. E havia uma grande parte, principalmente dentro do próprio Ministério da Fazenda, que achou essa atitude errada. Eles achavam que a recompensa tinha que ser feita para os empregadores, e os empregadores é que iam pagar aos empregados, e não fazer pagamentos diretos aos empregados, porque eles, até aquele momento, eles não recebiam do governo, eles recebiam do empregador. Se você quer manter o relacionamento entre empregado e empregador, então você tem que dar ao empregador e ele vai fazer o pagamento, como fizeram, por exemplo, na Europa, na maioria dos países. Aí aqui não fizeram. O que acontece? Que, por exemplo, uma determinada facção de trabalhadores, empregados, em todos os tipos de firmas, etc., que começaram a receber essa mensalidade. O governo, inclusive, disse que eles vão receber isso até junho. Isso eles começaram em setembro, outubro de 2020, e o governo prometeu que ia pagar até junho de 2021. Agora, acontece o seguinte, eles foram começando a ver que tem determinadas fábricas ou oficinas ou tipos de trabalho de escritórios que não trabalham juntos, que as pessoas trabalham separado, que não tem problema de contato físico e que eles poderiam trabalhar, que trabalham num galpão de 300, 400 metros, tem 20 pessoas. Então, qual é o problema? Eles podem trabalhar de máscara, respeitando, qual é o problema? Mas o que acontece? Eles estão recebendo, não querem trabalhar. Chamam os empregados, e os empregados dizem, não, eu não quero trabalhar, eu estou recebendo em casa, sem trabalhar, para que eu vou trabalhar? Agora o governo despertou para isso, porque está demorando muito, e muitas empresas não podem trabalhar porque os empregados não querem. Aí, de repente, começaram a entender que não deviam ter feito assim, que deviam ter dado aos empregadores, e os empregadores, todos esses, estão o tempo todo dizendo a mesma coisa. E esse grupo todo vai votar contra o Likud, não tenha dúvida. Na verdade, isso foi uma jogada política. Toda essa massa vai votar, lógico. Ele dando auxílio direto, isso vai influenciar. Ele tá dando, né? Por exemplo, esse que eu falei que tem um camarada que ele era de vez em quando eu não sei como é que são os nomes dos cargos em português. Ele era o camarada que faz os cálculos gerais no Ministério da Fazenda. Ministro da Fazenda. Esse é o cargo dele. Como é o nome aí? Ministro da Fazenda. Não o ministro da Fazenda. Não? Cálculo? Não. Ele está abaixo do ministro da Fazenda, ele é um funcionário altamente categorizado, mas ele é que faz os cálculos das despesas do Ministério da Fazenda, de tudo. Economia, ele é o calculista, é um economista. Esse camarada é um professor.
E ele já não está mais no Ministério da Fazenda, ele já há alguns anos que ele saiu. E ele agora fez um partido, ele resolveu fazer um partido. O partido, e você pensa que não tem um monte de gente que está aderindo a ele, porque ele está tocando exatamente em tudo isso. Todos os empresários que perderam fortunas, perderam trabalho de 30, 40 anos, que eles fizeram empresas e trabalharam, e criaram, e progrediram, e, de repente, tudo isso virou lixo. E eles não têm nada, e não têm com quem falar. Na verdade, o que acontece? Esses empregados que não vão trabalhar porque não querem, eles não podem ser demitidos? Não, eles estão em férias sem vencimentos. Mas eles não podem ser demitidos, e daí? Agora não adianta mais, porque o governo já prometeu a eles. Não, mas isso foi quer dizer, foi um compromisso do Ministério da Fazenda com eles, que até junho de 21 eles vão receber salário. Pronto. Agora, o que você vai fazer? Vai dizer que agora o governo vai dizer, não, eu agora paro de te pagar. Não pode fazer isso. Política. São erros. A política agora, são erros calculados para servir de campanha política. Aí ele vai dizer, Bibi, eu dei dinheiro para vocês. Assim isso... como ele diz, eu dei as vacinas, ele deu as vacinas, não deu as vacinas. Isso é o mundo inteiro, né? A política é igual no mundo inteiro, né? É difícil a gente encontrar alguém, um líder que pense antes na sua população do que nos seus interesses próprios. Aqui o problema aqui com o Netanyahu é que ficou envolvido com o problema do processo dele. Acontece que é demais. Não é porque eu não sou a favor do Netanyahu, mas as coisas que ele fez durante esse tempo todo foi só visando o benefício próprio por causa do processo dele. Ele tinha que ser, agora, dia 11, ele tinha que comparecer ao tribunal, era a primeira sessão, onde ele e mais de um dos processos, né? Só de um, ele e as outras pessoas que estão envolvidas nesse mesmo processo tinham que comparecer ao tribunal e dar início a essa parte dos debates. Exatamente 1 ou 2 dias antes, ele acha que tem que fazer esse lockdown, e aí, depois que foi tudo aprovado, aí ele também sugeriu que, por causa da corona, não era bom que se juntasse tanta gente no tribunal. Olha, o sistema judiciário não está fechado. Está funcionando. Está funcionando dentro dos limites e dentro de todas as exigências. Tem aquelas divisões daqueles vidros plásticos, não entra todo mundo que quer entrar, todo mundo está de máscara, tem lá vigilância, os juízes estão, os advogados estão, só o processo dele é que não pode. E valeu isso? Valeu. E foi adiado. Ainda bem que foi adiado agora, só para início de fevereiro, que não foi para dezembro do ano que vem, está entendendo? É verdade. Bom, não adianta, o poder é o poder, não tem... É demais, está entendendo? O negócio é que chega a um ponto que você também já acha que é demais. É verdade. A questão com a Síria, como é que está? A questão com a Síria, eles continuam falando, mas Israel
não aceita nem nega. Agora, todos os comentários e os filmes que todas essas agências de notícia estrangeiras filmam tudo, né? Disseram que foi o maior ataque que Israel já fez alguma vez na vida na Síria, e pela primeira vez, e profundamente no território, quer dizer, mais de 600 quilômetros depois que entrou em território sírio. Quer dizer, para fazer isso, os aviões estão correndo um grande risco, e é preciso que eles saibam muito bem quais são os alvos, porque eles tiveram que sobrevoar 600 quilômetros dentro de território sírio para chegar à fronteira com o Iraque, porque tudo isso é para bombardear alvos iranianos, não são alvos sírios, iranianos. São os armamentos, são os depósitos, e, inclusive, material que eles usam para nuclear. Não, que eles usam no Irã, na fabricação da bomba atômica, que eles depositam no Iraque, que eles já foram bombardeados várias vezes lá no Irã, então eles estão retirando e colocando no Iraque. Mas acontece que a mesma possibilidade que Israel teve de fazer investigação e saber exatamente, bombardeou lá no Irã, eles bombardearam a mesma coisa na fronteira da Síria com o Iraque. E é um problema seríssimo. E a gente tem que saber que não existe alternativa. Não existe alternativa. Por sorte que o serviço de informação israelense está realmente muito bem sucedido e conseguiram uma ameaça, fazer né? um bom É uma ameaça serviço. constante. O Irã... Mas é uma ameaça constante. Quer dizer, além de tudo, ainda tem essa ameaça. Aliás, essa semana, dia 17, né, aqui está se falando que estamos completando 30 anos depois da guerra do Golfo, né? A guerra com Saddam, quando foram mandados aqueles foguetes, que era ameaça de foguetes químicos aqui em Israel. Foi em guerra 91. cirúrgica, né? Eu estava aqui já em 91. Então, os jornais publicaram os jornais que foram editados naqueles dias. Então, eles mandaram foi tão interessante ver aquilo tudo. 43 foguetes Scad caíram em Israel em 1 mês e meio de guerra. Olha. Entendeu? E toda aquela lembrança daquelas máscaras contra gases, porque o boato era de que as ogivas dos foguetes iam trazer gases e venenos biológicos e químicos, né? E nós todos que vivemos esse mês e meio aqui, não foi brincadeira. E uma coisa que um dos artigos dizia que você não pode deixar de levar em conta e pesar as ameaças dos inimigos, mesmo que te pareçam irracionais e não lógicas, mas você tem que levar em conta. E é por isso que Israel tem esse nível de defesa. É por isso que Israel tem hoje o Domo de Ferro, porque naquela época Israel não tinha, é verdade. E os Estados Unidos forneceram o top que eles tinham, que era o tal do Patriota, do foguete Patriota, que deveria derrubar esses foguetes Scad, e não derrubaram. Derrubaram 2. Então,
disseram que para Israel aprendeu que não pode confiar em ninguém, Ruth, nem nos Estados Unidos. Israel é o único que tem esse sistema de defesa, né? Esse domo de ferro. É realmente algo top, top, top. Também porque os outros países não estão necessidade. sendo... exato, eles não estão sendo ameaçados. É verdade. Quer dizer, o que acontece é que Israel vive sob uma ameaça permanente de destruição. Não é assim, de um ataque. A ameaça é de destruição. Não tem como. A faixa de Gaza, no caso, aqueles balões incendiários que estava tendo... Não, agora melhorou, porque eles também, lá em Gaza, eles também têm corona. E eles estão numa situação difícil. Mesmo assim, já que você falou em Gaza, essa semana, por 2 vezes, eles atacaram a maquinária de engenharia que está trabalhando naquele obstáculo que está sendo construído entre a rede que já existe e a fronteira com Israel. Eles atacaram, jogaram, e Israel atirou. E ficou o dito pelo não dito. Não tem jeito. Não tem. É assim mesmo. Bom, agora, você quer ouvir uma coisa boa? Isso que agora que eu ia te perguntar, porque a gente sempre termina com uma coisa boa. Uma coisa boa, aliás, tem algumas coisas boas. Primeiro, que essa semana foi assinado um acordo, que a tal do restabelecimento, normalização das relações com Marrocos, alguma coisa está andando, né? Então, já foi nomeado um responsável pelos contatos diplomáticos. Ele não é embaixador, mas é o responsável, no momento, pelas relações diplomáticas entre os 2 países. Ele já está lá, no Marrocos, e aqui foi assinado um acordo de intercâmbio de aviação turística. Então, a partir de um mês, já vão ter voos diretos entre Israel e Rabat e Tel Aviv. Já foi assinado o acordo, uma coisa boa. Ótimo. E depois, outra coisa no esporte é que essa semana também, domingo, segunda, terça, estava sendo realizado um dos mais importantes campeonatos de judô, chama-se Masters, e cada vez é num país diferente, numa cidade diferente. Esse ano foi realizado em Catar, na cidade de Doha. E 3 israelenses ganharam medalhas, 2, uma de prata e 2 de bronze, de modo que esses 3 já entraram na categoria dos que vão provavelmente ser classificados para Tóquio, se houver. Mas 3 israelenses essa semana receberam medalhas em 3 categorias diferentes de peso, né? Tudo é judô, por isso é que tem 2 que dependendo de peso. Tem até 61 quilos, até 81 quilos e até 100 quilos, né? Então, 3 israelenses judocas, 3 judocas, estiveram no pódio, e a bandeira de Israel foi hasteada e o Hatikva foi cantado em Doha, no Catar, que Israel não tem relações com. Isso é muito bonito e emocionante até. Ruth, Israel tem uma tradição de judô, né? No judô. É. Por quê? Você tem uma história sobre isso?
Não, sabe qual é o problema? Todos esses esportes que não exigem grupos grandes, começando com futebol. Futebol, você, para ter um time, uma seleção, você tem que ter 22 jogadores. 11 que vão jogar e 11 que vão ficar sentados Reserva. no banco, né, como reserva. Uhum. Então, e o número de preparadores e o treinamento é tudo muito, muito dispendioso. Muito dispendioso. Por isso que o futebol israelense não é lá grande coisa. Quando você chega no basquete, que são só 5 jogadores, então você vê que o basquete israelense joga sempre nos campeonatos europeus. E Israel, inclusive, já ganhou o campeonato europeu de basquetebol. E na semana passada eu mandei fotografia daquele israelense, um rapaz jovem, que agora está na NBA e está fazendo um sucesso tremendo, porque também é 5. E o judô é 1, né? Cada um é 1. Quer dizer, você tem que ter alguns, e dentre os alguns que são treinados, tem os que se sobressaem. Mas quando você tem que atuar, ajudar e empreender, é 1. Então, isso. Isso é interessante exato. falar. Então, você arruma uma firma, um banco, alguma coisa que financia o treinamento, porque o treinamento de todos esses esportes você não pode fazer aqui, que Israel é um país pequeno que você não tem com quem treinar. Então, tem que sempre viajar para o exterior para fazer treinamento em outros países, para ficar competindo. A mesma coisa com toda essa parte de atletismo, inclusive atletismo artístico, né? Aquele que Israel quase todo ano está com as medalhas de ouro, porque também são 5, 6 no máximo meninas, entendeu? É muito. Por isso é que todos esses esportes que são mais individuais, Israel se projeta, porque é mais fácil. Um país que gasta tanto dinheiro em outras coisas que outros países não gastam, tem que economizar no esporte, embora não deixe de fazer. Aqui existe tudo. Idem na natação também, que é e nada. Entendeu? Então, em todas essas categorias esportivas... E também esportivas... o esporte paralímpico, né? Sim, que também é bem destacado. Porque a maioria são soldados que foram feridos e que ficaram completamente desconectados do exército e tiveram que passar muitos tratamentos de recuperação, e uma das formas de você recuperar é através do esporte. Então, eu ia falar que essa associação com o futebol está muito ligada também a países subdesenvolvidos, né? Uma vez eu ouvi um cara, eu não me lembro exatamente quem, mas era um intelectual falando sobre o que leva ao desenvolvimento e o que deixa um país no subdesenvolvimento. Então, o futebol foi tido como um fator de subdesenvolvimento, porque enquanto um país, né, isso eu estou falando bem rasamente, né, não quer dizer que o futebol é um símbolo do subdesenvolvimento, mas essa semana aqui eu vi uma cena assim absurda. Nós estamos vivendo essa pandemia, todo mundo falando para não se aglomerar, e o Flamengo, né, perdeu para um time dito bem inferior, que é o Ceará, e perdeu de 2-0, e foram vários torcedores se aglomeraram na porta onde o Flamengo treina para atacarem os jogadores. Quer dizer, a gente está vivendo uma pandemia, né? As pessoas estão com tantos problemas e ainda tem gente, né, que se dá o trabalho de ir para a porta. Mas você
local para agredir jogadores porque perderam. Quer dizer, lógico. isso é realmente... Agora, mas você veja, a Inglaterra é o país do futebol, foi o país que criou o futebol. E o futebol na Inglaterra é um esporte, eu acho que é o mais... o mais popular, é o que mais o povo gosta, é o futebol. Você vê a Espanha, a Itália, são países desenvolvidos e eles têm times de futebol espetaculares, né, na Europa, em geral. Agora, você pensa que aqui em Israel, quando teve agora esse problema que o dono do Betar e Jerusalém e assinou essa venda de 50% do clube para lá em Dubai. Teve. Você não pensa que houve também problemas de violência aqui contra eles? Mas isso comove. Isso que eu estou falando. O futebol é o esporte do povo. E quem gosta muito de futebol... mas não é a prioridade do país, né? Não é a prioridade do país. A diferença é essa. Quando você está num país desenvolvido e que tudo funciona bem, né? E aí o futebol, lógico que tem torcedores fanáticos, isso é no mundo inteiro. Mas a prioridade do país não é o futebol. O futebol só se torna a prioridade de um país quando ele é usado para encobrir o que, de fato, é a prioridade. Né? Outros déficits, outras deficiências. É uma manobra, né? E aí, daí dá muito pano para manga para a gente falar. Filosófico. É só um desabafo. Filosofia. Quem já está vivendo uma situação totalmente irreal. Querida, muito obrigada. E Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. E semana que vem você vai já ter tomado a sua segunda dose. E quando a gente for conversar, você vai contar para a gente qual é a sensação de estar imunizada. Ainda não. Não, eu Mesmo sei. Depois da segunda dose, você tem que esperar pelo menos mais 10 dias para você atingir o ápice da ação da vacina. Mas 10 dias depois, sim. Que são 10 dias. Vou me sentir quem ainda livre. Nem imagina que vai tomar uma vacina esse ano. É um caso sério. Lute. Pena que a gente não pode mandar. Pois é. Bom, então, é uma boa semana para todo mundo. Shabbat Shalom. Muita saúde e muita alegria. Eu queria te perguntar uma outra coisa, antes da gente encerrar. Não. Porque você falou uma coisa agora que me lembrou uma coisa que eu li, que Israel estaria mandando vacinas para pessoas que são que sobreviventes do Holocausto. E que surgiu uma notícia aqui que Israel mandaria vacinas para os sobreviventes do Holocausto no mundo inteiro. Isso procede? Não. Olha, primeiro porque, de uma forma prática, torna-se impossível, pelo menos com essas vacinas que Israel está recebendo. Quer dizer, a maior parte é da Pfizer e estamos recebendo quantidades fabulosas da Pfizer e agora da Moderna também. É o problema do transporte. O problema é que você não pode mandar uma caixinha. O preparo, o embalo, como é feito, eu não sei te dizer porquê, são em bandejas que tem um número, mais de 100 ampolas aqueles frasquinhos, que ficam assim em bandejas colocadas num dispositivo maior que fica dentro dos refrigeradores. Não refrigeradores, congeladores. Sim. Que tem que ter uma temperatura de menos 70 graus. De modo que, para Israel mandar
Quer dizer, tem que tirar daquela embalagem e vai botar aonde, mandar para onde, para que país. E quantos... Estou porque eu li, e aí a gente... Seria necessário que tivesse um número de sobreviventes do Holocausto de acordo com o número de doses que tem lá. E depois tem que esperar as 2 semanas. Onde é que vai ter toda esse preparo logístico para conservar a vacina? Não. Eu acho isso seria muito mais fácil para Israel trazer essas pessoas para cá. É mais fácil trazê-los do que mandar as vacinas, a não ser quando chegar um outro tipo de vacina que não exija essa conservação em temperaturas tão baixas que você vê que do momento que tira da tal da bandeja e usa no dia, quando chega no fim do dia... É verdade. Se não usou, joga fora. Imagina ter que transportar, viajar, chegar. Não era só para confirmar. Eu imaginava que isso era uma... Não acho posição. Eu acredito que Israel se preocupe com isso, mas eu acho mais fácil trazê-los para tomar vacina do que... Agora, dependendo dos países, porque vocês estão na Europa, então Israel pode pagar. É perto. Talvez tenha sido essa a intenção, que Israel pague as doses necessárias para todos eles. Pode ser. Mas não é o caso, porque a Europa mas já eu tem... não li nada a respeito. Não ouvi nada a respeito. Tá certo, querida. Grande beijo. Muito obrigado para você também. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Muita saúde para todo mundo. Para todos nós. Todos os brasileiros. E que vocês vejam, aí o meu filho me mandou um vídeo cômico, né? Como se fosse o ministro da Saúde dizendo: no dia D, na hora H, vai ter a vacina. De modo isso aí. Que... Cada um tem o governo que merece. Eu faço votos de que o Brasil consiga também começar essa vacinação rapidamente e que todos tenham saúde. Amém. Muito obrigada. Beijo, Ruth. Beijo, obrigado.